O governo está preocupado com tudo isso, com esse aperto de liquidez que não acaba nunca. Desde 2022, a gente está em QT, 22, 23, 24, 25, e estamos chegando em 26 e ainda estamos aí apertando a folha de balanço do Federal Reserve. Então o governo está preocupado com isso, isso é um sinal claro disso. O mercado de trabalho, ele pode também estar pior do que os dados mostram para a gente. A gente está vendo alguns dados que foram favoráveis do payroll de setembro, mostrando mais vagas e tal, mas se a gente olhar para a taxa de desemprego, está maior. Se a gente olhar para o ganho médio por hora trabalhada, está menor. Então a gente está vendo que pode ser que o mercado de trabalho ele esteja pior do que os dados estão mostrando para a gente. O que justifica essa preocupação, não só do governo, mas também do Tesouro, né, quanto ao corte na taxa de juros. Então, outro ponto também, que é um sinalizador para a gente, é que ele pode estar sem espaço para financiar a dívida com juros tão altos. Então não é só pelo trabalho do Scott Bessent que está em xeque, mas por todos esses motivos também que fazem com que nós tenhamos uma necessidade maior de um corte na taxa de juros agora em dezembro. E aí, por que isso importa? Ou por que isso é importante para a gente nesse contexto? Pessoal, o Tesouro, ou o Scott Bessent, vou deixar como Scott Bessent, né? Vou deixar a figura dele e não o Tesouro, apesar dos dois serem a mesma coisa, dele representar o Tesouro. Mas o Scott Bessent, ele quer juros mais baixos, pessoal, para salvar o seguinte. Primeiro, para salvar a cabeça dele, o emprego dele. E segundo, para salvar o mercado de crédito, as empresas endividadas, o consumo. Grave muito bem essa palavra, o consumo. Muitas pessoas deixaram de comprar tickets de avião para viajar nesse Thanksgiving devido ao shutdown do governo. Inclusive, isso vai ser falado brevemente sobre através do Kevin Hassett, que a gente já vai falar para você quem é Kevin Hassett e o que ele falou. Mas o consumo ele foi muito prejudicado, principalmente nesse finalzinho de ano com o shutdown. Teve gente devolvendo o carro porque não estava conseguindo pagar, porque estava sem salário, então teve que devolver o carro financiado. Teve gente devolvendo casa porque fez mortgage, ficou sem salário, não tinha expectativa de quando receberia de novo, teve que cancelar o mortgage. Teve gente deixando de viajar, porque o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, nós temos um feriado que é tão importante quanto o Natal, e para algumas pessoas até maior do que o Natal, que é o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. E os americanos, eles vivem isso aqui, mas vivem no sentido literal da palavra. Em alguns casos, em algumas famílias, até mais do que o Natal. O que não acontece no Brasil e em outros lugares, né? Porque é um dia bem específico americano. E aí o que acontece? Muita gente que vai visitar os pais em período de Thanksgiving, muitas pessoas que vão, por exemplo, o cara mora em Nova York, os pais moram na Califórnia. O cara que ia visitar para ter o almoço, jantar de Thanksgiving com os seus pais, deixou de ir devido a essa condição financeira. O que é algo muito difícil de acontecer, tendo em vista que é algo que eles levam tão a sério, que é culturalmente falando, eles levam tão a sério. Então, para você ver o quão complicado está, ou o quão complicado deixou o shutdown a situação financeira de muitos americanos, principalmente do funcionalismo público. E aí o que acontece? Eles querem melhorar o mercado de crédito, salvar o mercado de crédito, salvar as empresas endividadas, salvar o consumo, que é 70% do PIB do país, e o próprio governo, que paga os juros altos demais na sua dívida. E aí é que nós entramos no seguinte ponto. Hoje, a gente tem um grande problema. Hoje, eu diria que pode ser o nosso maior problema até o presente momento. Por quê? O que acontece hoje, Yuri? Sexta-feira, como vocês já sabem, né? Em muitas sexta-feiras, coisas
acontecem. E essa sexta-feira, pessoal, o que a gente tem aqui? Traduzir. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou que divulgará os dados sobre a situação de empregos de novembro só no dia 16 de dezembro. Agora está 100% confirmado. A gente falou sobre isso ontem, que teríamos somente um novo payroll no dia 16. Pois é, o martelo está batido e é isso mesmo. O que significa dizer isso, Yuri? Significa dizer que isso ocorre 6 dias depois da reunião do Fed, de dezembro. Ou seja, o Fed ele está efetivamente em mais um período de um mês sem divulgar dados de mercado de trabalho, sem ter um norte para tomar uma decisão. Então, o que está acontecendo agora? O dado que era o dado mais importante, né, para o Fed analisar e levar em consideração. Peraí, deixa eu ver quantos minutos faltam para saírem os dados aqui. 5 minutos. 5 minutos para saírem os dados do PMI. Voltando aqui para onde a gente estava. Então, o Fed, ele está sem o payroll, porque a reunião vai ser dia 10 e o payroll vai sair dia 16. Então, o Fed está sem dados, o que dificulta ainda mais uma decisão assertiva no que diz respeito ao corte na taxa de juros. Então, olha só o problema que a gente está desencadeando aqui nesse quesito, porque não tem mais retorno. O martelo já está batido. É dia 16 de dezembro. Então, o Fed vai chegar em mais uma reunião sem os dados do payroll recente. Eles vão ter o dado de setembro, mas não vão ter os dados de outubro. E aí, o que acontece? Se prepara, meu amigo. Como eu falei, sexta-feira. O que acontece hoje, nessa sexta-feira? Hoje, meus amigos, nós teremos uma das maiores liquidações, ou melhor dizendo, expiração de opções dos últimos tempos, né? 3,1 trilhões em opções expiram hoje, nessa sexta-feira. E esse é o maior valor já registrado para o mês de novembro. Prepare-se para a volatilidade. Então, isso aqui, meu amigo, S&P 500, non-SIP, a gente tem aqui os single stocks, tudo isso aqui. Somando isso aqui tudo, a gente tem 3,1 trilhões em opções para expirarem no dia de hoje. E a gente já explicou em outras lives para vocês como funciona a expiração dessas opções e o que normalmente o mercado tende a fazer nesses períodos. Então, se prepara, porque hoje pode ter muita volatilidade. Yuri, mais do que a gente já viu hoje de manhã, cara... Ai, ai. É rir para não chorar, meu amigo. Então, pode ter muita volatilidade.